Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós nos reunimos para celebrar a noite bela. Essa noite que poderíamos assim chamar a mais linda de todas as noites. A noite onde a escuridão é dissipada pela luz do Salvador. A noite onde não há espaço para a solidão, onde não há espaço para o medo, para a tristeza. Porque nessa noite, Deus escolheu nascer para estar conosco. Emanuel. É isso que significa essa palavra, Deus conosco. E o Natal é essa certeza, Deus está conosco. Deus está conosco. Emanuel, Deus está conosco. Diga assim, compadre, Emanuel. Emanuel. Deus está conosco. Deus está conosco. Emanuel. Emanuel. Paz na terra. Paz na terra. Glória no céu. Glória no céu. Emanuel. Emanuel. O menino. O menino. Cristo nasceu. Cristo nasceu. Por isso, a noite noite que estava envolvida na escuridão estava envolvida na escuridão se torna a mais bela noite. Se torna a mais bela noite. Porque o Senhor Jesus iluminou toda a terra com a sua luz. Vamos cantar de novo esse refrão e tente aprender esse refrão para que você possa também cantar e sentir essa alegria, essa paz que a noite do Natal vem trazer para nós. Emanuel. Paz na terra. Paz na glória. Terra e glória nos céus. Deus entre nós. O menino Cristo Senhor. A noite bela iluminou. Mais uma vez, Emanuel, canta. Emanuel. Paz na terra, glória no céu. Paz na terra e glória no céu. Deus entre nós. Deus entre nós. O menino Cristo Senhor. A noite bela iluminou. Essa missa que nós celebramos na noite do Natal, ela tem um simbolismo que talvez seja até maior do que a missa que celebramos na manhã do dia 25 ou na noite do dia 25. Porque se nós formos parar para pensar, conforme a igreja nos ensina, foi na noite do dia 24 para o dia 25 que tudo aconteceu. Foi na noite do dia 24 que José e Maria estavam angustiados, procurando uma hospedaria, procurando um hotel, procurando uma pousada, e não acharam vaga. Foi na noite do dia 24 para o dia 25 que as dores e contrações de Maria aumentaram. E ela com certeza deve ter dito para José: eu não aguento mais, José.
Eu não aguento mais. Se a gente não parar, se a gente não encontrar uma pousada, um lugar, eu não sei o que vai acontecer. Com certeza foi nessa noite que José, muito angustiado, muito preocupado, talvez até com medo de que Maria viesse a perder aquela criança, ou que algo pudesse acontecer com a saúde da sua esposa, que José saiu desesperado, batendo nas portas, pedindo ajuda, e ninguém abriu suas portas para acolher José e Maria. Foi nessa noite, meus irmãos, que Maria deu à luz no meio do mato, numa cidade tão pequenininha, considerada a menor de todas as cidades da Judéia. Ali, em meio aos animais, nasceu o Salvador. E por não ter preparado direito o enxoval, por não ter feito direito as contas para saber quando é que essa criança ia nascer, por não ter levado roupinhas para poder já preparar para quando essa criança nascesse, o nascimento de Jesus foi feito de maneira improvisada. Jesus não teve aqueles cobertores, aqueles coeiros, o seu enxovalzinho que toda criança tem direito quando nasce. Jesus não teve a meiazinha que as mães colocam nos filhos, a touquinha que coloca na cabeça. A única coisa que Maria tinha era uma faixa. Dessas faixas que a gente coloca no braço, na perna quando machuca. Maria envolveu seu filho nessa faixa, por não ter a roupinha para vestir o menino Jesus. E por não ter um bercinho, e olha que ironia, José carpinteiro, quantos berços José poderia fazer? Talvez o berço mais lindo de toda a terra ele poderia fazer para o seu filho que nasceu, mas ele foi pego de surpresa. Não tinha onde colocar o menino, a não ser numa manjedoura. Que, como você sabe, a manjedoura não é nada mais, nada menos que o coxo onde a vaca bebe água, onde coloca capim para o gado se alimentar. Foi nessa noite que os pastores que estavam por ali no meio do mato, cuidando das suas ovelhas, certamente já tinham colocado as ovelhas para dormir, certamente já estavam se preparando para dormir. Foi nessa noite que os pastores receberam a visita do anjo, anunciando o nascimento do Salvador. Não sei se você prestou atenção na mensagem do anjo aos pastores, mas essa mensagem do anjo, na minha opinião, traz para cada um de nós também uma mensagem. Veja você, quando o anjo apareceu aos pastores, a primeira coisa que o anjo disse para eles foi: não tenham medo. Qual foi a frase do anjo? Não tenha medo. Você deve estar pensando: padre, mas por que os pastores sentiram medo? O primeiro motivo deles sentirem medo é até muito lógico. Imagina você no meio do mato, na escuridão total, de repente aparece uma luz perto de você, aparece um ser iluminado perto de você,
e começa a conversar com você. Só se você for uma pessoa muito espiritualizada e muito corajosa para não sentir medo, mas a maioria de nós, com certeza, sentiria medo no lugar desses pastores. Então os pastores, num primeiro momento, sentiram medo porque eles não esperavam que os anjos chegassem ali. Eles não esperavam que aparecessem anjos ali. Nunca tinha acontecido isso, certamente. E para os pastores ver anjos ali com seus próprios olhos, era mais do que um milagre, era uma situação até assustadora. Mas certamente os pastores também ficaram com medo, porque a situação que o povo de Israel vivia era uma situação muito preocupante. Uma situação tão preocupante que nos faz pensar, por exemplo, da situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma situação de incerteza, uma situação de guerra, rumores de guerra, uma situação de fome, de pobreza, de desemprego. Tudo isso naquele tempo estava acontecendo também. E certamente quando os pastores ouviram falar, o Salvador nasceu, eles sentiram medo, porque eles não sabiam o que poderia acontecer, quais as consequências que isso traria até na vida deles. Hoje nós estamos vivendo um tempo que também coloca medo em nós. E nós temos refletido muito isso dentro dos cursos de psicologia. O pessoal do curso de medicina também tem refletido muito isso. O pessoal da enfermagem tem refletido muito isso. O pessoal que estuda da área de ciências sociais estão refletindo isso. Que medo é esse? Alguns dizem assim, é o medo que ficou do período da Covid, as pessoas ainda estão com medo, mas a Covid já passou. Mas algumas pessoas ainda estão com medo, sim, mas tem algo a mais. Medo de guerras. Veja que a qualquer momento pode estourar mais uma guerra. Eu não sei se você está acompanhando as notícias de como está ali no Oriente Médio. Os países querendo trancar os portos e não deixar passar os navios com mercadorias. Não queira nem imaginar você o que vai acontecer para o mundo se países como, por exemplo, o Irã trancar os portos e não deixar passar mercadorias. O quanto que o preço dos alimentos vai subir, o quanto que o preço do petróleo vai subir, as coisas que já estão caras vão encarecer ainda mais. Isso no mundo inteiro, em escala global. E os países tramando de começar uma guerra. E aí você vê, por exemplo, o presidente da Coreia do Norte mandando recado para o presidente dos Estados Unidos, dizendo: nós vamos destruir vocês. Isso não te causa medo? Claro que causa. Hoje nós sabemos de bombas atômicas que, se forem ativadas, podem destruir um país inteiro. E o que dizer dessa violência? O que dizer dessa insegurança que nós temos?
essa violência nas ruas, essa insegurança nas estradas, quase todo dia. Uma notícia ruim, quase todo dia um assassinato, quase todo dia uma catástrofe, uma tragédia. Ontem para hoje, por exemplo, nós aqui de Glaucilândia acordamos com a notícia terrível a respeito de uma das nossas comunidades, comunidade de Laranjão. Quem ficou sabendo o que aconteceu, fala amém. Amém. Para você internauta que não sabe, aconteceu um assassinato em Laranjão. Laranjão é uma comunidade aqui de Glaucilândia, uma das maiores comunidades que nós temos. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, parece que um tio matou o sobrinho, foi isso mesmo? Foi não? O sobrinho que matou o tio. Um primo que matou um primo. Com uma facada. Uma facada. Aí você pensa, ué padre, a gente achava que nas cidades que estava violento, até nas comunidades rurais, eu vou dizer não até, inclusive nas comunidades rurais. A violência está se tornando tão agravante, tão constante, que até nas comunidades rurais. Aí você pensa assim, então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou correr para a igreja. Aí você pega seu celular e olha o que aconteceu em Montezuma. O teto da igreja desabou no meio da missa. E aí Dona Maria endoida e falou, padre, o teto da igreja de Glaucilândia é seguro, né padre? Com medo. As pessoas com medo até de vir para dentro da igreja. E aí olha só, fica com medo de ficar sozinho em casa, mas fica com medo também de sair para a rua. Fica com medo de dormir e acontecer alguma coisa, mas fica com medo também de acordar e ver o que não quer. Fica com medo de fazer amigos, mas também fica com medo de não ter amigos. Fica com medo de que algum familiar possa tramar contra você, mas você também fica com medo de perder algum familiar. Então, se tem um dos sentimentos que mais estão nos, poderíamos assim dizer, oprimindo nos dias de hoje, é o sentimento do medo. Um dos sentimentos que mais nos visitou nos últimos anos, sobretudo de 2019 para cá, foi o sentimento do medo. Medo de tudo. Medo de apertar as mãos. Ontem eu estava comentando, eu não sei se você já percebeu, eu já percebi isso aqui em Glaucilândia, já percebi isso em outras igrejas em Montes Claros. Nas missas que eu celebro, por exemplo, eu não tenho mais... eu não abro mais espaço para o abraço da paz. E eu faço isso por uma questão muito pastoral, porque eu percebo muito as pessoas que estão na missa, e eu procuro sentir o que você está sentindo, o que você está, a maneira como você está vivendo. E o que eu percebi? Sempre depois da pandemia, quando eu falo, vamos agora nos saudar com o abraço da paz, o povo fica travado. Tem gente que não consegue mais abraçar, e alguns não conseguem nem sequer dar a mão e apertar a mão do irmão que está do lado. Então veja, a pandemia passou, mas o trauma ficou, o medo ficou, e a gente não tem mais coragem de abraçar, de apertar a mão, sobretudo de quem a gente não conhece. Medo. E quantas pessoas, por causa do medo, tomando remédio, por causa do medo, entraram em depressão, por causa do medo, estão fazendo tratamento psiquiátrico, por causa do medo, talvez, estejam até internados em hospital.
Aí você fica com medo de fazer cirurgia, mas você fica com medo também de não fazer a cirurgia. Você fica com medo de tomar o remédio, mas fica com medo também, se não tomar o remédio, o que vai acontecer? E é medo que se sobrepõe a medo. E aí eu fico olhando o texto de hoje e percebo como a Bíblia, como a palavra de Deus é atual. Como a palavra de Deus é concreta, é para os dias de hoje. E olha só, em pleno Natal, a mensagem do anjo para nós aqui hoje, para você que está em casa é: não tenhais medo. Não tenha medo, não tenha medo. Sabe por que nós não podemos ter medo? Porque o medo nos paralisa. A pessoa medrosa, ela não consegue andar, ela não consegue tomar iniciativa, ela não consegue tomar decisão. Quando toma decisão errada. A pessoa medrosa, ela se torna uma cobaia fácil, uma presa fácil. Se você está com medo, tudo que chegam e falam para você fazer, você faz. A pessoa medrosa, ela adoece mais fácil. A pessoa medrosa, ela não tem apetite, ela não consegue dormir, ela não consegue rezar, ela não consegue falar com Deus, ela não consegue confiar. O medo vai sugando toda a nossa vitalidade. O medo vai enchendo o nosso corpo de adrenalina, nossa pupila dilata, coração fica batendo forte. Pessoas estão tendo infarto por causa de medo. E o grande inimigo da alegria não é a tristeza, é o medo. Você já viu uma pessoa com medo ficar alegre, sim ou não? O medo não combina com a alegria. Ou você está alegre e não tem medo, ou você está com medo e não tem alegria. Aí eu vou te dizer uma coisa. Muitas pessoas correm o risco de não aproveitar bem o Natal, a chegada de Jesus, por causa do medo. E o medo é talvez o primeiro inimigo que nós temos que combater nesse Natal. Não tenhais medo, disse o anjo para os pastores, e hoje o anjo do Senhor diz para você: não tenhais medo. Eu sou capaz de falar para você, você que vem de Montes Claros, fiquei sabendo que tem gente aqui até de Belo Horizonte, você que veio de Belo Horizonte, Deus te trouxe aqui apenas para te falar isso: não tenhais medo. Nesse ano que está terminando, não tenhais medo. No ano que vai começar, não tenhais medo. Diante das incertezas, não tenhais medo. Não tenhais medo das más notícias, não tenhais medo das inseguranças, não tenhais medo das notícias que você vê no seu celular, na televisão, não tenhais medo. E se você me perguntar: padre, por que eu não posso ter medo? Porque nasceu para nós o Salvador, o Emanuel, Ele está no meio de nós. Não tenhais medo do exame, não tenhais medo da biópsia, não tenhais medo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos anjos que apareceram na noite santa em Belém, eu peço a vocês: não tenhais medo. Não tenhais medo da prova. Não tenhais medo de fazer o seu exame de habilitação, não tenhais medo. Não tenhais medo daquela reunião com o seu patrão. Não tenhais medo daquela perícia no INSS, não tenhais medo.
Porque se Deus está conosco, se o Emanuel chegou, se Deus mandou o Filho dele para nos acompanhar, para fazer guarda, para estar do nosso lado, nós vamos ter medo de quê? Ou de quem? Quando o anjo disse para os pastores, não tenhais medo, o anjo falou, olha, eu vou dar uma prova para vocês. Sabe qual é a prova? Vocês vão encontrar um recém-nascido, envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. A prova de que vocês não precisam ter medo é o recém-nascido, é o menino que nasceu. Esse menino que nasceu é Deus conosco, é Deus do seu lado, é Deus de mãos dadas com você, no médico, na cirurgia, na prova, na viagem, no exame, na consulta, no tratamento, é Deus com você. E aí nós lembramos de Paulo perguntando, se Deus é por nós, então a grande mensagem do Natal é: não deixa o medo roubar a sua alegria, não deixa o medo roubar a sua esperança, não deixa o medo roubar de você a fé. Não tenha medo, não tenha medo. Você que está depressivo, você que está dentro do quarto nos assistindo agora, não tenha medo. Você que está chegando ao final do ano com as maiores derrotas que você poderia alcançar, você que está chegando ao final do ano dizendo, graças a Deus que esse ano está acabando, esse foi o pior ano da minha vida, eu perdi quem mais eu amava, eu não sei o que eu vou fazer o ano que vem eu não sei se eu vou estar trabalhando, o ano que vem eu não sei se eu vou continuar nessa casa, o ano que vem eu não sei se eu vou continuar aqui, o ano que vem eu não sei se eu vou continuar vivo. É o anjo de Deus falando, não tenhais medo, o menino Deus nasceu, Deus está no meio de vocês. Joga fora esse medo, querido. Joga fora esse medo, querida. Se tem um sentimento que não pode, que não tem lugar nessa noite, é o medo. Porque veja, quando nós falamos que Deus nasceu, que Deus está conosco, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo, aquele que abre o mar, aquele que ressuscita os mortos, aquele que depois de 4 dias fez Lázaro sair do sepulcro. Você vai ter medo de quê? Eu tenho medo, padre, porque minha vizinha falou que vai fazer macumba para mim. Eu tenho medo, sabe por quê? Porque o meu cunhado falou que ia levar meu nome e colocar na boca do sapo. Eu tenho medo, sabe por quê? Um colega meu do serviço falou que ia mexer os pauzinhos lá para eu ser mandado embora. Eu tenho medo porque minha sogra falou que ia fazer a cabeça da minha esposa para ela terminar comigo. Não tenhais medo de nada, de ninguém. O menino Deus nasceu, Jesus nasceu, Jesus está no meio de nós, Ele está vivo, Ele é real, Ele é Deus conosco. Sente essa alegria, sente essa paz, essa esperança que os pastores sentiram. Natal é isso. Natal é alegria, Natal é esperança, Natal é tempo de virar a página, de falar, olha, o que eu errei, o que deu errado, mas Jesus nasceu e Jesus está comigo e eu estou com Ele, então não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de doença, eu não preciso ter medo das ameaças, eu não preciso ter medo de abandono, de rejeição. Deus está comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus abriu a porta, quem vai fechar a porta? Se Deus escuta você quando você chama, quem é que vai te fazer calar? Não tenha medo. Enxuga essas lágrimas, ergue sua cabeça. Celebra, nasceu para nós o Salvador. Por isso nós dizemos com os anjos, Emanuel, fique em pé, fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração e vai jogando fora todo esse medo, essa angústia, essa tristeza.
vai recebendo a alegria, vai recebendo a paz, vai deixando a esperança tomar conta de você. A certeza de que o nosso Deus, Ele veio morar no meio de nós. E esse menino que nasceu, envolto em faixas, deitado numa manjedoura, é a garantia que Deus nos dá, que Ele não vai te deixar sozinho. Por isso então canta para Ele, Emanuel. Emanuel, Paz na terra, paz na terra e glória no céu. Deus entre nós, Deus entre nós, o menino Cristo Senhor, a noite bela iluminou. Mais uma vez, Emanuel, solta a sua voz e canta. Emanuel, Paz na terra, paz na terra e glória no céu. Deus entre nós, Deus entre nós, o menino Cristo Senhor, o menino Cristo Senhor, a noite bela. Só você? E se você sente a luz de Cristo iluminando nossa vida, dá uma salva de palmas para Ele. Acolha o menino Jesus que nasceu com alegria, com esperança, com fé no seu coração.